Hermínia, também, Hermínia, aqui. Eita coisa boa, ver o Alexandre. Hermínia, você é uma pessoa muito delicada, afetiva, muito obrigado. Silvio, alegria imensa de ver um protagonista da maior importância. Obrigado, Silvio. Olegário também assistindo o nosso programa, valorizando. O Juvencio desejando muitos sucessos para o programa e para os participantes. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo, participando conosco. Muito bem, vamos falar um pouco, Beth, dessas experiências que você estava comentando comigo, que você teve fora do país. Eu gostaria que você contasse da experiência de Chicago e a experiência depois da Europa. Como que foi isso? Como surgiu essa oportunidade? Eu tive o privilégio, né, de no ano passado, no ano de 2009, ir para Chicago, né, nos Estados Unidos. E também foi de uma maneira inesperada, é sempre assim, né? Eu trabalho numa companhia, eu trabalho na verdade em 3 companhias de teatro. Uma delas é a Triptal, com o diretor André Garoli, e a gente montou aqui no Brasil uma trilogia do diretor, do dramaturgo Eugênio O'Neill, né? E montamos aqui, que faz referência ao mundo dos marinheiros, tudo isso. E a gente montou aqui e colocou no YouTube, né? E uns trechinhos da peça no YouTube e tal. E qual a surpresa? Que um produtor de Chicago estava procurando fora, né, lá dos Estados Unidos, peças, né, do Eugênio O'Neill, e viu o nosso link lá no YouTube e gostou e entrou em contato com a produção, né? E fez o convite para a gente. Então, nós fomos com 3 peças, que é o Zona de Guerra, o Longa Viagem de Volta para Casa e o Cardiff, né? Sendo que só no Longa Viagem de Volta para Casa que tem atrizes mulheres, nas outras 2 peças só homens, né? E daí teve o convite, a gente se programou e foi para lá. E foi maravilhoso, assim, e na verdade a gente não falava inglês, né, na peça, e nem era essa a proposta mesmo, né? A gente levou a nossa visão da peça do Eugênio O'Neill para eles verem, e não quisemos alterar nada, foi do jeito que estava, né, porque a gente queria ver, né, o que seria para eles, ver com o diretor, né, uma outra visão da encenação. E daí a gente foi para lá e foi maravilhoso. Desculpa, eu até me perdi, a gente voltando. Era legendado. Então você imagina, você ir no teatro, que está lá o ator vivo, né, em cena, fazendo, e você ter que ficar olhando uma legenda, né? E a nossa legenda era em cima, enfim. E isso atrapalha. A gente falou, nossa, não sei se vai dar o impacto que a gente quer, né, com as apresentações, enfim. E daí a gente fazia um bate-papo depois, né, da peça com o público. E daí o que foi interessante, Alexandre, foi assim uma unanimidade, que todos eles falaram que eles começavam lendo a legenda, né, tentando, obviamente, né, da melhor maneira possível, e chegava um determinado ponto que eles não queriam mais olhar para a legenda, que a encenação estava tão forte, né, o ator, né, estava tão forte. Tinha uma linguagem. Que o corpo falava mais do que as palavras, né? Que eles não entendiam o corpo, estava dando tanto para eles que eles não queriam mais. Então eles tiravam a legenda e ficavam só na encenação. Legal. E eu contando isso também, quando eu falo que o teatro é uma troca também com a plateia, né? Não existe teatro sem público, né? E assim, uma vez, um dos espetáculos eu estava arrumando para ir embora, me chamaram que tinha um casal no saguão, né, 2 americanos, enfim. E daí o que eu consegui entender, que depois me traduziram, né, que era isso mesmo, uma moça, ela tirou um broche que ela tinha na roupa dela, ela colocou na minha roupa e falou, olha, a sua personagem me deu tanto essa noite, né, me deu tanto que eu quero retribuir com uma coisa minha. Que legal, que gratificação, né?
E eu acho que você já está passando uma dica muito importante, porque é claro que o nosso programa ele tem uma preocupação também com a ajuda às pessoas que estão assistindo e vendo. Eu acho que você está dando uma dica preciosa, como a gente precisa propagar aquilo que a gente gosta. Claro. Como a gente precisa difundir, divulgar o que nós gostamos. Às vezes a pessoa é muito escrupulosa. Eu não vou divulgar, eu não vou difundir. Eu quero quase ser achado magicamente. Então, como você ter colocado esses vídeos no YouTube, ele propiciou, claro, que pessoas acessassem, no caso o diretor aí dos Estados Unidos, e você ganhasse esse convite e tal. Claro. E como foi essa viagem para a Europa? Foi agora, esse ano, né? Nós ficamos um mês viajando direto, né? A gente fez, acho 10 cidades em Portugal, né? Foi com a peça Inês de Castro, Até o Fim do Mundo, com a diretora Creuza Borges, com o grupo Dragão 7, e assim, nós percorremos as principais cidades, né, de Portugal, cujo aconteceu a história, onde aconteceram os fatos da história. Então, assim, você imagina pra gente, né, enquanto... Que emoção, nossa, foi emocionante mesmo, você falou a palavra exata. Que você estava interpretando no lugar onde aconteceu a história. E são pessoas que viveram, né, são fatos históricos, então, você imagina a emoção, você está num lugar onde aconteceu, né, onde o Pedro e a Inês se encontravam. A gente ficou hospedado na Quinta das Lágrimas, que antigamente era a casa, né, deles. E agora virou um hotel. Isso já foi um laboratório que você estava fazendo? Não, você não tem noção. Onde eles se encontravam, onde ela foi decapitada, né? Onde eles estavam enterrados. Então você imagina para o ator a experiência, né, como você falou. Coisa rica, né? De poder interpretar, tá lá, você sabe do que você está falando, né? Tudo bem que você pesquisa, né? Se não tivesse ocorrido isso, você vai pesquisar, você vai... Né, enfim, estudar bastante, mas você ter a oportunidade de encenar, né, onde aconteceu, saber que existiu, que estava lá e está lá, nossa, a coisa mais maravilhosa do mundo. E a gente foi muito bem recebido também, o pessoal gostou bastante, e o espetáculo cresceu, Alexandre, de uma tal maneira que a gente estreou aqui no Brasil, né, a gente fez 2 meses em temporada aqui no Brasil e fomos viajar. O espetáculo é praticamente outro, porque a gente ganhou, a gente vestiu a camisa, a gente dominava esse texto. Ganhou força. Ganhou totalmente a maior força do mundo, porque a gente sabia do que a gente estava falando, a gente se apropriou, né, do texto. Que bacana. Maravilhoso. E vocês conseguiram a saída lá como, Beth? Então, essa produtora, Creuza Borges, ela já faz esse intercâmbio com Portugal, né, com países da língua portuguesa há muitos anos. Né? Então ela viaja muitos anos, sempre levando outros grupos também, não só, né, o dela, mas fazendo essa produção com outros grupos. E como a gente montou o Inês de Castro aqui no Brasil, eles já queriam, né, lógico, é uma história, lá na Europa, depois de Romeu e Julieta, a história mais contada, né, que é a história de Inês de Castro. E daí eles queriam que a gente fizesse, então foi através da Creuza, né, do Dragão 7. Nós estamos apresentando o programa Descobrindo Sua Mente, que é uma verdadeira aventura pelo cérebro humano, onde nós vamos a cada programa, ou a cada episódio, como eu costumo chamar, avançando mais na compreensão da mente humana, na compreensão do ser humano. Hoje o nosso programa está falando de arte, psicologia, nós estamos estabelecendo esses pontos de relação. E eu tenho certeza que é um programa que vai contribuir muito para o crescimento de todos nós. Por isso é muito importante a sua participação no nosso programa. Enviando e-mails, sugerindo, propondo perguntas. Isso nos dá muita motivação para continuar nesta saga do Descobrindo Sua Mente. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para a Juliana. A mente humana, Juliana, precisa viver a arte para transcender o dia a dia? Olha, eu considero que se você não vivencia a arte,